Visível. Se a curvatura da Terra fosse, como dizem, de 8 polegadas por 1 milhão multiplicado pelo quadrado da distância, poderíamos calcular com essa tabela o tamanho da curvatura para cada distância percorrida. Por exemplo, uma distância de 190 km deveria ter uma curvatura de 2.800 metros. Mas se fosse assim, como podemos ver da cidade de Ventimiglia o Monte Cinto, em Córcega, alto 2.700 metros? O ponto de observação é ao nível do mar e a distância entre essa praça de Ventimiglia e a ponta do Monte Cinto é exatamente 190 quilômetros. Se a Terra fosse curva, nós poderíamos ver somente terras mais altas que 2.800 metros. Ao invés, é possível ver toda a silhueta de Córcega, de cima em baixo, inexplicável para o modelo esférico. E de experiências como esta, a web está cheia. Como é possível esta vista? Antes de acusar os pesquisadores de fazer distração em massa, se deve resolver este problema. As linhas da nossa perspectiva se interceptam no ponto de fuga, formando um triângulo que compreende toda a vista possível para nós. Nós não vemos assim, mas assim. Ao longo do nosso horizonte visual, cada corpo desaparece como faz o Sol. Como fazem esses edifícios que se tornam pequenos e vão diminuindo de acordo que encontram com o nosso horizonte perspectivo, não certamente porque a Terra é esférica. Se o sumiço dos edifícios fosse por causa da curvatura terrestre, não deveríamos vê-los retos, mas inclinados, assim. Mas assim não é. A curvatura, em realidade, não é observável, não é contemplada no mundo real. Os engenheiros da construção sabem muito bem disso. Tanto é que não a mencionam nunca nos cálculos das grandes obras. Um geômetra e engenheiro com mais de 30 anos de experiência publicou na revista Birmingham Weekly: todas as nossas locomotivas são projetadas para funcionarem em cima daquilo que podemos considerar plano. Qualquer coisa que se aproxime de 8 polegadas por milhão e que aumente o quadrado da distância, nenhuma locomotiva jamais criada poderia funcionar. Ainda o engenheiro Winkler foi citado a propósito da curvatura na revista Earth Review, no qual afirmou: como engenheiro com longa experiência, me rendo conta que essa absurda tolerância existe somente nos livros escolásticos. Nenhum engenheiro jamais sonharia em calcular nada desse gênero. Já projetei milhares de ferrovias e canais e este fator não é levado nunca em consideração. Um pequeno canal navegável, digamos de 30 milhas, deveria, segundo a curvatura, ter uma tolerância de 600 pés. Por favor, não digam por aí que nós engenheiros somos assim tão estúpidos. Nada de similar vem calculado. Não nos preocupamos de calcular 600 pés de tolerância, tanto quanto pensamos de arredondar um quadrado. Queremos então constranger um engenheiro a curvar a superfície de um canal? E como poderiam? Vocês são capazes de imaginar qualquer bacia de água com a sua superfície curva? A água não tem uma superfície curva, grita o menino. Não se comporta assim, mas assim. Então, em correspondência com os oceanos, deverá existir imensas varreduras de água no mesmo nível. Ao menos ali a Terra deve ser plana. Mesmo assim, nos propõe o modelo contrário, o oceano curvo. Simplesmente improvável. A física natural da água é aquela de juntar e manter o próprio nível. Tanto é que a água, através da bolha, vem usada para nivelar construções. Mesmo porque a água, diferente da ciência, não pode mentir.
nos dizem que a curvatura dos mares são devido à gravidade. E toda essa força de gravidade que mantém os oceanos tempestuosos grudados não pode impedir uma pequena borboleta de fazer seu suave voo? Pura fantasia. O voo de um avião nos diz ainda mais. Vamos dar uma olhada. Segundo a lógica, o avião, para voar em uma altitude em respeito à superfície curva, deveria direcionar de vez em quando seu bico para baixo. Mas não acontece. Por quê? Pergunta agora nosso famoso menino que pegou um pouco de coragem. Porque a força da gravidade, sempre ela, tem o avião em uma linha curva paralela ao solo, como se a aeronave fosse uma esfera ligada à Terra com uma corda. Responde a ciência ortodoxa. Então, se para estar na curvatura para baixo não é necessária nenhuma compensação, para não estar em nenhuma curva e permanecer linearmente, o piloto deveria corrigir a rota do avião para o alto? Pode parecer científico para a ciência, mas é ilógico. E se bastasse um voo linear para se perder no espaço, para que serviria um míssil? Ciência e tecnologia são assim tão incongruentes? Não, não é assim. Como mostra essa fumaça química que persiste por quilômetros, os aviões voam linearmente e sem nenhum perigo de escorregar para o universo. Agora vamos pegar uma rota aérea, neste caso em particular, ocorrida em 2015. Um voo de Bali a Los Angeles deveria recorrer a uma aterrissagem de emergência no Alasca. Mas em qual modelo seria considerada de emergência essa trajetória a respeito àquela? No modelo esférico, as duas rotas parecem muito similares. No modelo da Terra plana, tudo parece mais coerente. É nesta superfície que voam os aviões. Somente assim podemos entender o porquê dessa rota. Esta, na realidade, é esta. Esta é esta. E essa ainda é esta. E tudo isso por um simples princípio de economia. Não existe empresa aérea que não prefira adotar um critério da rota mais curta e econômica. Esta loucura existe somente em um modelo virtual que nos enfia um goela abaixo com serviços de bordo enquanto comemos nossos amendoins. As rotas aéreas são todas calculadas em um mapa similar, porque se realizam sobre uma terra plana. Tanto é verdade que nunca nenhum voo circunnavegou a Terra de norte ao sul. A única rota impossível em uma terra que não seja uma bola. Um modo elegante de explicar a curvatura terrestre é fornecido por Eratóstenes de Cirene, matemático e filósofo que viveu no século III a.C. Agora, nosso menino, que já está virando um rapazinho, insolente e sem muita reverência, se pergunta como é possível que até hoje temos que exumar Eratóstenes para provar um fato assim tão grande como a forma do nosso mundo? Simples, porque estes coveiros têm em mãos apenas um punhado de cinzas. O experimento de Eratóstenes consiste em medir o raio da Terra esférica, que tem somente 5% de diferença do que se considera válido atualmente. Ele observa simplesmente a diferença de sombras projetadas pelo Sol ao meio-dia do holístico de verão nas cidades de Siene e Alexandria do Egito, distante entre elas 5.000 estádios imaginadas no mesmo meridiano. Enquanto em Siene o Sol não projeta sombra ao meio-dia, em Alexandria a sombra da Gnomo faz 7,2 graus com a vertical, isto é, 1/50 de ângulo giro. Da qual temos a dedução: a circunferência da Terra deve ser de 50 vezes a distância entre as duas cidades, isso é 25.000 estádios, ou mais ou menos 39.000 quilômetros, aproximadamente os 40.000 quilômetros de circunferências aceitos hoje.
Na encenação do filme do pouso na Lua, as sombras dos corpos projetados pelo Sol em uma superfície lunar são divergentes entre si, mesmo estando a poucos metros de distância no plano, então sem necessidade de presumir qualquer curvatura significativa. Mas, se o Sol estava distante cerca de 150 milhões de quilômetros da Lua, sombras de objetos assim tão próximos entre si deveriam ser paralelas. Essas são justificadas por uma iluminação muito próxima. Sabemos que a NASA simulou o pouso na Lua, mas tudo o que podemos observar é como em uma superfície plana, a inclinação das sombras possa variar pelo motivo da proximidade da fonte luminosa. Isto é o que Eratóstenes resolve pressupondo uma curvatura da Terra ao invés de atribuir ao Sol uma distância muito inferior. O modelo da Terra plana realmente descreve um Sol muito mais perto da Terra, como a visão destes raios nos sugere. E se essa é falsificada, como alguns afirmam, da refração atmosférica, significa que também Eratóstenes fez seus cálculos induzidos de um erro do fenômeno da refração. Mas não é assim.